Olá! Papo de almoço hoje traz um papo muito cabeça. Vamos falar sobre alguns caras muito interessantes. O filósofo Friedrich Nietzsche, que traz conceitos muito atuais sob os quais a gente vive até hoje. Um deles é a questão do livre-arbítrio. E ele diz o seguinte sobre livre-arbítrio: quem vive sob essas condições vai inexoravelmente acabar sendo culpado pelo establishment. Por quê? Por uma razão muito simples, porque ele passa a viver de acordo com os seus próprios preceitos, com seus próprios estatutos sociais, e isso é condenado pelo establishment. E então, esse indivíduo, esse coletivo de indivíduos passa a adotar um comportamento chamado moral de rebanho. E a moral de rebanho significa um comportamento pasteurizado que é imposto pela sociedade e que todos então passam a ter comportamentos semelhantes, similares. E assim é a sociedade de hoje. A gente tem comportamentos similares. E aí a gente, então, obrigatoriamente tem que olhar um pouco mais para trás. E quando a gente olha, nós vamos encontrar dois outros grandes pensadores, Thomas Hobbes e John Locke, que escreveram sobre o contrato social. John Locke escreveu no contrato social a fim de amenizar, de atenuar a violência e de preservar o status da propriedade privada, porque até então era uma loucura. O sujeito ia lá, tomava a propriedade do outro e acabou. Matava todo mundo e era dono daquela terra. Parece alguma coisa de hoje? Thomas Hobbes é um cara, é um outro pensador que prega a transição do momento natureza para o momento social. Ou seja, ele escreve que nós devemos ter um comportamento mais socializado, socializável, um convívio social. E para isso tem uma série de regras, como não matarás, não roubarás, etc. e tal. Alguns daqueles que lembram que está na Bíblia. Mas é verdade. Ou seja, para os seres humanos se aguentarem em sociedade, a gente tem que seguir algumas regras. E essas regras chamam-se contrato social. E é debaixo delas que a gente vive até hoje, não é? Muito bem, a gente começou com um papo falando de Nietzsche, passamos a Hobbes e a John Locke. E chamamos para falar com muita propriedade, muito mais do que eu falei até aqui, a professora Luciana Correia. Ela sim poderá esclarecer para a gente como isso funciona. Professora Luciana, por favor, fale um pouco para nós sobre esse assunto. Um abraço. Olá, Laércio, que ótimo estar aqui com você e com os seguidores do 60 o Novo 40 para falar a respeito de um assunto tão interessante. Basicamente, o que trazem esses três pensadores, apesar de viverem em momentos históricos diferentes e apesar de virem de escolas de pensamento, escolas filosóficas diferentes, o que eles têm em comum, basicamente, é pensar a relação do homem em sociedade e pensar que essa relação do homem em sociedade precisa sim de regramentos. Sejam eles regramentos vindos do Estado, como é o caso de Locke e de Hobbes, que pensa a relação do homem com o Estado, naquilo que eles chamam do contrato social, como Nietzsche, que pensa o regramento por conta da religião. E ele coloca um foco muito direcionado ao cristianismo e ao regramento que o cristianismo nos traz, e a ideia de, inclusive, de uma relação de punição, se não nesta vida agora, numa vida futura. Então, basicamente, eles estão falando da questão da vida do homem em sociedade e apontando para o fato de que viver em sociedade, para que haja uma harmonia realmente social, existe a necessidade de ter regras e essas regras elas têm que ser seguidas por todos. Então, basicamente, eles estão falando a respeito do controle do homem ou pelo Estado, como é o caso de Locke e de Hobbes, ou pela religião, como é o caso do pensamento de Nietzsche sobre o livre-arbítrio. Então, eles falam a respeito da necessidade de haver um controle, a necessidade de haver um regramento social
intelectual, espiritual, para que o homem consiga viver bem em sociedade. Isso acaba nos levando a pensar no seguinte, principalmente trazendo de volta o pensamento de Nietzsche. Será que nosso livre-arbítrio é assim tão livre? Ou será que já não estamos impregnados, desde muito cedo, de alguns códigos e valores morais que acabamos seguindo para balizar como é que nós pensamos, como é que nós nos relacionamos com os outros? Então, na verdade, eles estão os três pensando no comportamento do homem, no comportamento e no controle que precisa haver para que a gente tenha realmente a chamada harmonia social. A ideia é que não é possível para o homem ter totalmente os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades totalmente atendidas, porque isso levaria muito provavelmente a um desencontro entre as pessoas. Então, eles estão falando basicamente assim: existe uma relação que é uma relação de individualidade, quer dizer, cada um de nós temos a nossa individualidade, mas a nossa relação com o outro, na nossa relação com a sociedade, com os nossos pares, essa individualidade, ela passa por determinadas regras que acabam ditando o que é possível, o que não é possível, e aquilo que é ideal ou que não é ideal dentro dessa relação em sociedade.